Divulgação de um vídeo que teria sido enviado por Eduardo Bolsonaro para o pai dele, que está em prisão domiciliar. A defesa de Jair Bolsonaro se manifestou. O ministro Alexandre de Moraes tinha pedido esclarecimentos sobre o caso. Repórter Janaína Camelo chegando aqui com a gente, o que argumenta a defesa. Tudo bem, Janaína? Boa noite, boa semana para você. Muito boa noite para você, Thiago. Ótima semana para você também, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. A defesa de Jair Bolsonaro disse o seguinte, inclusive que só soube dessa manifestação de Eduardo Bolsonaro porque foi intimada pelo ministro Alexandre de Moraes. E diz que foi uma manifestação de terceira pessoa que aconteceu no exterior, sem qualquer participação de Jair Bolsonaro. Acrescenta que não tem nenhuma indicação de comunicação direta ou indireta com Jair Bolsonaro, tampouco gravação, reprodução ou uso de qualquer meio proibido na domiciliar. Diz também que Bolsonaro vem cumprindo rigorosamente todas as medidas impostas na prisão domiciliar, especialmente com relação a aparelhos de comunicação e também redes sociais. Quem também se manifestou foi Michele Bolsonaro, disse que houve uma má interpretação, que está convicta. Inclusive, ela se manifestou pelo PL Mulher. Por uma nota à imprensa, disse que tem convicção de que essa não era a intenção de Eduardo Bolsonaro e que ela também não recebeu nenhum arquivo dele endereçado a Jair Bolsonaro. Então, só explicando o contexto, né, Thiago? Foi no sábado essa manifestação de Eduardo Bolsonaro e tem uma publicação nas redes sociais onde ele aparece numa convenção, que é uma convenção com políticos de direita, conservadores lá nos Estados Unidos, no Texas, nos Estados Unidos, onde ele está desde o ano passado, né? E aí ele aparece segurando o celular de frente à plateia, dizendo que estava gravando aquela manifestação, aquele evento, porque iria mostrar a Jair Bolsonaro posteriormente. E aí ele diz o seguinte, que vai provar a todo mundo que não se pode calar um movimento prevendo uma prisão injusta do líder desse movimento. É o que ele diz nesse momento em que ele fala que está gravando e que vai mostrar posteriormente ao pai dele. Então, só lembrando que algumas das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro é não usar o celular, não usar as redes sociais, nem gravar vídeo, nem gravar áudio, nem por intermédio de terceiros, né, por outras pessoas, e sob o risco de ter a prisão domiciliar, que é temporária, de 90 dias, revogada imediatamente. Na decisão, só relembrando, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que se houver qualquer descumprimento, essa prisão é revogada imediatamente e Jair Bolsonaro precisa ir para um regime fechado ou para uma unidade hospitalar penitenciária, se for o caso, né? O ministro deu 90 dias nessa prisão temporária, que começou na sexta-feira, porque foi na sexta-feira que Jair Bolsonaro teve alta do hospital, justificou esses 90 dias como um prazo que seria para recuperação dele de saúde, né? Dizendo no despacho, só relembrando, dando essa domiciliar, mas voltando a afirmar que a Papudinha tem condições necessárias para atender Jair Bolsonaro. Então, agora veio essa resposta da defesa e é aguardar qual vai ser a avaliação do ministro Alexandre de Moraes. Tiago. Janaína, não sai daí, daqui a pouco você fala sobre mais detalhes da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E para outras informações, acesse sempre o nosso portal jp.com.br. Deixa eu chamar a Dora Kramer aqui para falar dessa manifestação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que isso causou um certo estresse. A defesa de Jair Bolsonaro já se manifestou, mas e aí, como é que fica? E será que isso pode melar essa prisão domiciliar, Dora? Olha, eu acho que talvez dessa maneira, como depois você vê que houve um recuo, né, ali, porque a atitude inicial do Eduardo Bolsonaro foi muito provocativa. Ele sabia perfeitamente o que ele está fazendo, sabe que não pode usar as redes, mesmo por intermédio de terceiros. Então, ele fica lá no Texas, aí fazendo esse tipo de movimentação. E assim que ele falou isso, teve uma declaração da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro dizendo, olha, para mim não chegou nada e se chegar eu não vou mostrar a ele, Jair Bolsonaro, porque isso viola as regras, ela sabia perfeitamente. Então, depois que a defesa se manifestou, houve também, ela já faz um outro tipo de manifestação, aliviando também para o lado do Eduardo Bolsonaro, dizendo, olha, ele não me mandou, tal. Então, Thiago, para responder o seu questionamento, eu acho que dessa vez pode ser
que o ministro Alexandre de Moraes tem um olhar mais condescendente sobre isso, mas eu não garantiria se houver de novo essa provocação, porque esse tipo de sabe, desafio subliminar, às vezes, os filhos, Flávio também já fez, e o próprio Carlos. Então, o ministro Alexandre de Moraes está vacinado quanto a isso, está de olho, então, realmente, eles precisam andar, pisar devagar nesse terreno, porque senão aí corre o risco de ter a prisão domiciliar revogada. E mesmo transferido para a prisão domiciliar, aliados de Jair Bolsonaro reclamam da quantidade de cautelares impostas ao ex-presidente. Janaína Camilo, já tem algum indício de tentativa de recurso para derrubar essas regras? Quais os bastidores da justiça em Brasília? Janaína. Tiago, oportunamente e futuramente, né? Porque vamos deixar a poeira baixar um pouco depois dessa questão de hoje envolvendo o Eduardo Bolsonaro. Mas aliados do ex-presidente já veem, sim, a necessidade de retomar toda essa articulação política que vinha fazendo com ele. Porque só lembrando, quando ele estava na Papudinha, Jair Bolsonaro estava recebendo diversas visitas de políticos, de aliados, justamente para fazer toda essa articulação política em meio à pré-campanha eleitoral, né? Não só em relação ao caso de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, mas também para articular as bases nos estados, envolvendo o PL. E tinha várias agendas já pré-marcadas antes de ele ser internado, para depois para os dias posteriores, mas acabou que ele foi internado, então essas visitas não aconteceram. E veio na domiciliar o pedido, a determinação do ministro Moraes de que essas visitas todas estão suspensas, né? Ele pode receber apenas os filhos, os advogados, os médicos, enfim. Então, Tiago, pelo menos os parlamentares que tinham já agenda com o Jair Bolsonaro, que não aconteceram, como, por exemplo, Rogério Marinho, que vinha já se articulando com Jair Bolsonaro lá na Papudinha, o senador Rogério Marinho, ele tem feito a coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro, a deputada Bia Kicis também, pelo menos os parlamentares, alguns eles já pensam sim, futuramente, em algum momento, apresentar um pedido ao próprio ministro Alexandre de Moraes para que haja uma flexibilização nessa regra de visitas, né? Isso deve acontecer também por parte ali da defesa de Jair Bolsonaro. E aí, dentro desse assunto também, Tiago, só um adendo, hoje teve uma notícia com relação a Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Ele era assessor para assuntos internacionais aqui na presidência da República e era um dos principais articuladores políticos de Jair Bolsonaro, mais daquela ala mais radical, mais conservadora. Ele está preso em domiciliar por conta da trama golpista, mas hoje ele fez o pedido ao ministro Alexandre de Moraes para receber diversos políticos. Ainda não teve uma resposta do ministro, mas entre esses políticos, Nicolas Ferreira, o próprio Rogério Marinho, que faz a coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Sérgio Moro, Bia Kicis, a senadora Damares também, são 16 ao todo, Nicolas Ferreira, enfim, então já há toda ali uma discussão, uma articulação com relação à campanha do PL nos estados, de Flávio Bolsonaro, e diante dessa impossibilidade de Jair Bolsonaro receber essas visitas políticas. Tiago. É isso. Então, os aliados de Jair Bolsonaro reclamando do excesso na avaliação deles de regras dessa prisão domiciliar. E a Janaína Camilo volta daqui a pouquinho. Dora Kramer. Bom, primeiro foi aquela pressão para que ele conseguisse a prisão domiciliar e agora em linha domiciliar os aliados continuam reclamando, falando das regras, porque eles querem que Jair Bolsonaro vá para a linha de frente da articulação política por ser um ano eleitoral. Na verdade, eles adorariam que o Jair Bolsonaro estivesse livre, mas ele não está. Ele está preso e eles sabem disso. E esse tipo de gesto é característico de pressão. Ficam tentando, sabe como é, Tiago? Forçar a barra, forçar o portão. Porque também força dali, obriga o ministro Alexandre de Moraes a também fazer negativas. Isso deixa o ex-presidente numa posição de vítima, o ministro Alexandre de Moraes numa posição de vilão. Esse é o jogo. Mas o ministro Alexandre de Moraes é experiente o suficiente para entender perfeitamente qual é o jogo. Agora veja se tem cabimento. A pessoa recebe uma prisão domiciliar humanitária,
Michele Bolsonaro havia dito que não era o momento, falou na sexta-feira, não é o momento da política, porque ela compreendeu que se começa a fazer política, acaba o sentido da domiciliar humanitária. E isso abre brecha para o ministro Alexandre de Moraes, que deu uma domiciliar temporária, dizer não. Se é para fazer política, se é para ter a festa do caju em casa, então não dá. Então vai voltar para a Papudinha, tá certo? Então ela compreendeu, pode ter até ouvido isso do ministro Alexandre de Moraes, com quem ela se encontrou na semana passada, logo antes de ser concedida essa liminar, né? Então é um jogo que vai ficar assim, o ministro Alexandre de Moraes não vai ceder. Agora, se começar essa pressão, a querer mostrar vídeo, a querer botar, transformar a casa, que é uma prisão, em comitê eleitoral, aí, Tiago, lembra, você me perguntou no comentário anterior, corre o risco de ter a domiciliar revogada? Sério risco por causa dos aliados, desculpem, sem noção. Bom, enquanto isso, o presidente